que nos diz assim: não esmagará, ou seja, não quebrará a cana, não esmagará a cana quebrada, e não apagarão o morrão ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Até que faça triunfar o juízo. Ou seja, Jesus, ele vem declarando as mesmas palavras que o profeta Isaías havia profetizado, havia declarado, que a cana rachada não iria ser quebrada, não seria lançada fora, que o pavio que fumegava, ou seja, que já estava fumegando pertinho de se apagar, ele não ia se apagar. Ele não ia se apagar. Mas primeiro eu quero definir alguns pontos específicos. E eu quero falar acerca da cana quebrada. Eu já falei que a cana quebrada está falando da igreja, ou seja, está falando de mim e de você. A cana quebrada fala acerca de alguém que está na presença de Deus, de alguém que está buscando pela presença de Deus, mas de repente acontece alguma coisa e essa pessoa ela termina se esfriando na fé, e essa pessoa ela não busca a presença de Deus como deveria buscar. Essa pessoa ela não faz aquilo que o Espírito Santo Deus comanda para que ela pudesse fazer. E aonde nós vamos perceber que Jesus ele veio não para lançar fora essa cana que estava quebrada. Jesus ele veio não para que pudesse remover, mas Jesus ele veio para ligar aquele que está desligado. Jesus ele veio para curar aquele que está enfermo. Jesus ele veio para libertar aquele que está precisando de uma libertação. E nós vamos perceber que quando ele se refere cana, ele está falando acerca do que é uma cana, pastor. Ele não está falando acerca daquela cana que nós conhecemos como a cana de açúcar, mas ele está falando acerca de uma cana que era conhecida como juco, que ela nascia nas veias do rio. Elas nasciam na beira do rio. E como essa cana era feita de uma resistência, mas dentro dela não havia nada, ou seja, havia como se fosse um cano dentro dessa cana. E no momento nós vamos perceber que essa cana era usada para fazer cestos. Era usada para fazer cestos. Que nós vamos perceber que quando Moisés ele ali estava crescendo com seus 13 meses, a sua mãe decide colocar Moisés dentro de um rio, e a Bíblia fala que ali a mãe de Moisés coloca Moisés dentro daquele cesto. Ou seja, a cana produzia, fazia cestos, mas também a cana era usada para fazer papiros, era usada para fazer manuscritos. Ou seja, os profetas usavam a cana para escrever a palavra de Deus, para escrever as profecias do Senhor. Quando o Senhor mostrava algo, quando o Senhor falava algo, ali ele escrevia a palavra do Senhor, a profecia. Então aqui nós vamos perceber que essa cana, ela traz proteção, ou seja, essa cana, ela gera vida, e ela preservou a vida de Moisés. Mas também essa cana, ela carrega, e dentro dela está escrito a palavra do Senhor. Não
não é tão diferente como nós somos essa cana, e o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a minha vida, o Espírito Santo, Ele quer usar a sua vida, assim como o cesto, para preservar outras vidas, através da sua vida, a tua casa não irá morrer, através da tua vida, aqueles que estão ao redor não irá morrer, porque você carrega uma palavra no teu coração, você carrega uma palavra sobre a tua vida, e aonde está gerando morte, aonde o inimigo está querendo se aproximar, mas através da sua vida, através da sua oração, através da sua intercessão, através do seu clamor, o inimigo não terá o poder de tocar a tua casa, o inimigo não tem o poder de tocar aqueles que estão próximos de você, porque o Senhor, Ele te fez esta cana, e esta cana, por mais que muitas vezes estamos falhos, várias vezes, talvez nós estamos fracos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vem de encontro ao meu coração, de encontro ao seu Espírito, ao seu interior, trazendo um renovo para que você possa mudar, para que você possa clamar, para que você possa ser um instrumento de Deus na vida. A câmara representa a mim e a você, a mim e a você. Mas por mais que as canas ali elas eram nascidas na beira do rio, na beira da fonte, na beira da água, ela tinha a facilidade de morrer. Ela tinha uma facilidade muito grande de se secar, e ali ela se quebrar, e ali ela terminar se acabando no meio daquelas canas, por mais que ela ficava à beira das águas, mas ela tinha uma facilidade muito grande de se quebrar, de se secar. E aqui representa, amados, a igreja do Senhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas estão nessa mesma fonte que é onde eu e você bebemos, aonde eu e você se alimentamos, mas termina não se alimentar, termina não bebendo da água do Espírito Santo, termina não se alimentando da palavra de Deus, termina não deixar, não permite que essa palavra entre no seu coração, não deixa o Espírito Santo trabalhar sobre as suas vidas. E essas pessoas, elas terminam permanecendo frias espiritualmente. Elas permanecem bonitas por fora, mas dentro está vazio, dentro está seco. Simplesmente porque não decide se alimentar, simplesmente porque não decide, não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, trabalhar no seu interior. Mas eu estou diante de um povo, eu estou diante de uma igreja. Nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui porque nós temos sede da presença de Deus. E quando nós temos sede da presença de Deus, nós nos alimentamos dele, nós adoramos a ele, nós exaltamos o nome dele, e nós saímos deste lugar não da mesma forma que entramos, mas nós saímos deste lugar renovados, nós saímos deste lugar fortalecidos, nós saímos deste lugar transformando a glória de Deus. Quando alguém não se alimenta, ela é como uma cana seca, que ela se racha, que ela morre espiritualmente. Ela não tem firmeza. Uma cana seca é como se fosse um bambu, ele não tem firmeza, qualquer ventania quebra ela, qualquer circunstância derruba ela. E o crente que não se alimenta da palavra de Deus, que não se alimenta da presença do Espírito Santo, ele se torna um crente que não tem firmeza
firmeza. Não tem firmeza na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Hoje está aqui na igreja, mas amanhã já está no mundo. Hoje está aqui na igreja, amanhã já está em outra igreja. E não tem uma vida permanente, não tem uma vida firme. O salmista Davi, ele declara que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, e aonde as nossas folhas estão verdes, aonde as nossas raízes estão fincadas, aonde as nossas raízes estão fincadas e alcança a água, e essa árvore é alimentada, essa árvore ela dá o seu fruto na estação certa, por mais que venha a ventania, por mais que venha a tempestade, por mais que venha a crise, por mais que não chova, mas as suas raízes estão tão profundas que elas continuam se alimentando da fonte. E nós precisamos nos alimentar dessa fonte para que nós possamos estarmos firmes no Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa cana era usada antigamente para fazer flautas. Não sei se você conhece flauta, mas era um instrumento que cantava canções. Era um instrumento que era usado no templo do Senhor para adorar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. E aonde, amados, Deus ele nos chamou. Deus ele te chamou para que eu e você podemos ser um instrumento de adoração. Para que eu e você possamos glorificar o nome dEle, para que eu e você possamos exaltar o nome dEle, para que eu e você possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Você é um instrumento de adoração. Mas uma vez que aquelas flautas elas fossem curadas, ali ela era jogada, era lançada fora, e o inimigo volta lá para querer nos atingir, para que nós possamos ser lançados fora, para que nós nos calamos de adorar, para que nós nos calamos e não buscamos pela presença de Deus, não glorificamos ao Senhor, não adoramos ao Senhor, não louvamos ao Senhor. Flauta fala acerca de adoração, mas também aquela cana era utilizada para fazer cama naquela época. Cama fala acerca de descanso, aonde nós descansamos o nosso corpo físico, quando nós deitamos, aonde nós descansamos a nossa mente, e o Espírito Santo de Deus, amado, Ele quer fazer um instrumento de descanso. Ele quer fazer um instrumento de descanso para que aonde você possa estar, talvez possa ter pessoas aflitas, para que essas pessoas não possam encontrar paz, simplesmente por causa da sua presença, por causa da unção da presença dele sobre a sua vida. Mas também aquela cana era utilizada para fazer calçados para os pés. Calçado fala acerca de uma direção, que nos dá uma direção, que nos aponta um caminho, que nos dá uma proteção para nossos pés, que nos dá uma proteção. Por mais, amados, que talvez você se encontre nessa noite com essa cana rachada, talvez com uma cana seca, que há dias que você não sentiu a presença de Deus, há tempo que você não tem mais sede por Ele, mais fome por Ele. Hoje é noite, que o Espírito Santo, que o Senhor está aqui nessa noite, porque Ele quer trazer restauração para nossas vidas.
Ele deseja trazer restauração para a tua vida, Ele deseja trazer restauração para a sua igreja. Porque Ele não quer ver nós caídos, Ele não quer ver nós frios espiritualmente, Ele não quer ver nós secos. Ele é bem claro em Mateus 11:20, dizendo: não se quebrará, não se apagará. E talvez você possa estar dizendo: pastor, eu estou me apagando, eu estou me esfriando da fé. Mas o Espírito Santo, Ele quer ter um encontro real contigo nessa noite, para trazer restauração, para trazer avivamento ao teu coração. Ao teu coração. E aonde nós vamos perceber, amados, que eu falei que a cana ela quebra assim com facilidade. Quando se passa água na ventania, quando se passa no meio, elas se quebram. Os dedos fortes conseguem quebrar ela por causa da sua fragilidade. E muitas das vezes, amados, quantos cristãos, quantas pessoas, elas estão rachadas, elas estão quebradas, elas são levadas a uma frieza espiritual, simplesmente por causa de uma tempestade, simplesmente por causa que a angústia tomou conta do seu coração, simplesmente por causa da solidão, simplesmente por causa da rejeição, simplesmente por causa de uma luta, de uma guerra que chegou diante de você, que chegou diante da sua casa, e você não sabe lidar, você não sabe guerrear. Essa luta, essa guerra tem roubado a tua fé, tem roubado a tua confiança no Senhor, tem te deixado frágil. Mas é como se o Espírito Santo, quando Ele diz: não se quebrará, não se apagará, é como se Ele estivesse dizendo: essa circunstância, ela não é o fim da tua vida. Essa circunstância, ela não tem o poder de te matar. Essa circunstância, ela não tem o poder de roubar aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Essa luta, essa guerra que você está enfrentando, não vai ter o poder de roubar aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida, aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida nesta noite. E aonde nós vamos perceber, amados, que quando uma pessoa ela está quebrada, quando a pessoa ela está rachada, uma flauta, um instrumento de adoração, quando ele se quebrava, ou ele furava, era jogado no lixo, não tinha mais serventia, porque não saía mais som, não saía mais adoração, não saía mais uma canção, porque aquela fralda estava furada, aquela fralda estava danificada. E diante dos olhos humanos, ali não prestava mais, então se não prestava, era lançado fora. Mas com Deus é diferente. Quando nós, amados, estamos feridos, quando nós não encontramos força, quando nós estamos desprezados pelo homem, basta nós nos lançarmos na mão do oleiro, para que ele, pelo menos para gerir aquele vaso que tinha sido quebrado, aquele vaso que tinha sido rachado. Talvez a visão dele não prestava mais, deveria se lançar fora. Mas o oleiro, ele pega aquele mesmo pedaço daquele vaso que se quebrou, e ali ele começa a refazer, colocar em forma e refazer um novo vaso. Quando nós descansamos nas mãos do oleiro, o Espírito Santo
Santo de Deus, Ele vai fazer a sua obra na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele vai tirando aquilo que é necessário tirar, Ele vai tirando aquilo que é necessário arrancar, e Ele vai acrescentando aquilo que é preciso acrescentar. Ele vai tirando aquilo que é nosso, Ele vai acrescentando aquilo que pertence a Ele, Ele vai tirando aquilo que pertence à terra, e Ele vai colocando aquilo que pertence aos céus. Que nós possamos nos lançar das mãos desse oleiro que viu eu, que viu você e não nos descartou. Mas Ele prometeu restauração. E você está aqui nessa noite porque Ele te resgatou, e Ele está fazendo essa obra todos os dias de restauração sobre as nossas vidas. Aleluia! No homem não tem mais jeito, mas diante de Deus é como se aquela cana que estava caída, Ele dizendo: eu vou reerguer novamente, eu vou levantar novamente, eu vou fazer novamente. Então aqui nós falamos acerca da cana quebrada. E o que é? O pavio que se fumega. O pavio que fumega não se apagará. O pavio antigamente era usado em lamparinas, em candeeiros. Você que já morou no interior como eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Que é colocado sobre um vaso, e ali sobre aquele vaso é colocado aquele pavio, e dentro daquele pavio se coloca o combustível, o querosene, o óleo, o azeite, para que possa permanecer aquelas chamas acesas. Precisa do azeite, e quanto mais, ou seja, para fazer o pavio, ele pega a linha, o algodão, e era conhecido também como era muito conhecido antigamente como torcida, porque pegava duas pontas e torcia. Quanto mais força torcia, mais ajustado ele ficava. E quanto mais ele ajustado ficava, mais ele se encharcava de azeite, mais ele produzia uma chama de fogo. Mais ele produzia uma chama de fogo. E a Bíblia, ela nos fala, ou seja, o pavio representa eu e você. E no momento da dor, muitas das vezes nós ficamos reclamando, e o Espírito Santo está dizendo: eu só estou te imprensando um pouquinho, eu só estou te torcendo um pouquinho, para que você possa ficar mais encharcado, para que eu possa te encher mais da minha presença, para que você possa transmitir uma luz muito maior à sua casa, onde quer que você esteja. Aleluia! Então não se reclama no dia da dor, porque a dor muitas vezes é o Senhor nos amarrando, é o Senhor nos torcendo, é o Senhor nos ajustando para aquilo que Ele tem preparado para liberar sobre as nossas vidas. Aleluia! Mas para produzir a luz, tem que ter o combustível. Tinha que ter o combustível, o azeite. E não é tão diferente conosco, né? Para que nós possamos ser luz para este mundo. Para que você possa ser luz na sua casa, lá na rua, onde quer que esteja. Você precisa se alimentar da presença de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa ter azeite, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque se você
pavio começa a fumegar, aquela postinha bem baixinha, e começa a ver aquilo que era produzir fogo, agora gera fumaça. Aquilo que era para produzir luz para o ambiente, agora vai produzir um cheiro desconfortável. Imagine você chegar num ambiente onde tem fumaça, você não consegue ficar muito tempo. Por quê? Porque ele vai sugando as tuas forças, ele vai sugando as tuas energias. Se você ficar muito tempo onde tem bastante fumaça, corre o risco de você passar mal, até mesmo desmaiar, por causa daquele excesso de fumaça. Quando nós não nos alimentamos da presença do Espírito Santo, quando nós não buscamos pela presença do Espírito Santo, quando nós era para produzir luz, agora nós vamos produzir fumaça. Aí as pessoas elas não vão suportar ficar perto de você. Aqui que é para você ser um canal de bênção, agora você começa a conhecer as outras pessoas. Aquilo que era para você transmitir uma palavra de vida, agora você vai se envolver com fofoca, agora você vai se envolver com mentira, agora você vai se envolver com pecado, porque em você não há luz. Aleluia. E o Espírito Santo, ele quer nos acender. Nós precisamos buscar na palavra, se alimenta da palavra de Deus, busca pelo Espírito Santo em oração, em adoração, em clamor, para que aonde você esteja, você possa ser uma luz brilha, uma luz que brilha aonde quer que esteja. Então, aqui está cana quebrado, o Senhor, ele garante restauração, e com o pavio que está separando, ele promete renovo. Ele promete renovo. E qual é a importância do pavio, pastor? Primeiro, ele traz luz para o ambiente. Segundo, o pavio é aceso, ele aquece o ambiente. Se estava frio, fica calor. O pavio, ele recebe o azeite. Quanto mais encharcado, mais aceso ele fica. Quanto mais aceso, mais ele produz luz. Quanto mais ele é aceso, mais ele aquece o ambiente. E qual é a estratégia do diabo? Para que ele possa apagar esse pavio. Qual é a estratégia do inimigo? Para que ele possa te apagar espiritualmente. Para que você não possa estar aceso, para que você não possa mais se alimentar da presença de Deus, para que você não possa buscar mais pelo Senhor. Porque quando você está apagado, ele tem legalidade para tocar na sua vida. Quando você está apagado, ele tem legalidade para tocar na tua casa, na tua família. Quando você está apagado, ele traz coisas, ele rouba e você não percebe, você não vê. Então, a estratégia do inimigo é apagar a igreja, é apagar o crente, é apagar as pessoas espiritualmente, para que nós possamos nos conformar com a frieza espiritual. Quantas pessoas que sentiam a presença de Deus, mas não sente mais, que falava em língua, mas não fala mais, que recebeu o dom do Espírito, mas não é usado mais por Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem diante de mim, diante de você, para trazer renovo, trazer restauração, porque ele quer usar a minha vida, ele quer usar a sua vida como instrumento de avivamento. Como instrumento de avivamento. Aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, para que você possa estar aceso e a luz que você carrega tenha assediado outras pessoas. Diga assim, vai voltar.
voltar o brilho, vai voltar as chamas, vai voltar as chamas. Por mais que o diabo ele tem investido, querer te apagar espiritualmente, mas eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre esta igreja no mundo espiritual. Por mais que ele sopra vento para querer te apagar, mas esse vento ele vai cada vez mais soprar. O Espírito Santo ele vai soprar nesse vento, e quando esse vento, essa tempestade passar, mais aceso você já está, mais aceso você vai estar, mais luz você vai produzir. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vamos ver vários testemunhos, várias pessoas que foi uma cana quebrada, que estava firme com Jesus, mas no momento da adversidade falhou, no momento da adversidade desanimou. Quem foi, pastor? Primeiro, o apóstolo Pedro. Jesus ele reunia e ele sempre falava que ele iria padecer, que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E a Bíblia fala que quando ali no momento da crucificação de Jesus, ali levando Jesus para a crucificação, chicotearam Jesus, pegaram uma cana, colocaram na boca de Jesus, e quando mataram Jesus, olharam para Pedro e disseram: tu é um deles, tu parece com eles, tu Pedro, tu fala igual a ele, tu é um deles. E ele diz: não, Senhor, não, eu não sou um deles. Ele nega 3 vezes. Quando foram crucificados Jesus na cruz, a Bíblia fala acerca dos discípulos de Emaús, que ele agora pega a sua mochila, pega as suas coisas, desanimados, tristes, lamentando, dizendo: esse não é o Messias, esse não é que vai nos proteger, vai nos resgatar. Ele morreu. Então agora está voltando para Emaús, tristes, desanimados. Mas o que eu acho interessante é que no terceiro dia Jesus ele ressuscita, e no momento que Maria Madalena ela chega ao túmulo de Jesus, Jesus ele olha para Maria e diz: o que procuras? Aquele que está vivo diante dos mortos. Diga aos meus discípulos, Jesus estava dizendo: diga aos meus discípulos, diga a Pedro que mais tarde eu vou ter encontro com ele. E a Bíblia fala que aqueles discípulos de Emaús estão caminhando, desanimados, reclamando, tristes, e Jesus se infiltra no meio deles e diz: vocês estão tristes por quê? Vocês estão desanimados por quê? Vocês estão desistindo por quê? E a Bíblia fala que quando Jesus falava, o coração deles queimava, o coração deles era incendiado, porque aonde a presença do Espírito está, o nosso coração queima, nós somos incendiados. Aonde está a frieza espiritual, o coração começa a queimar. Onde está o desânimo vai embora. Aonde está a cegueira espiritual, a Bíblia fala: no partir do pão, os olhos deles viram e eles reconheceram que era Jesus. Jesus, amado, ele quer trazer restauração para o seu povo. O Senhor ele quer trazer restauração para a sua igreja. O Senhor ele quer trazer restauração para o seu povo. Ele não desiste de você. Não importa se você está desanimado hoje, não importa se você está aflito, querendo desistir de tudo, abandonando tudo, aquilo que Ele mandou você fazer, aquilo que Ele mandou para que você pudesse exercer, e talvez essa luta que você está enfrentando, essa tristeza que você está enfrentando, essa ferida que chegou diante do teu coração, talvez como se frieza
você vai conseguir enxergar o propósito de Deus nitidamente. Então, ver os discípulos é um exemplo de grande quebrada, de alguém que se frustrou, de alguém que errou, que falhou. E o pavio que fulega. Nós vamos perceber, quando olhamos na história, existem tantos outros, mas para ganhar nos tempos eu coloquei Jonas. Profeta Jonas. Ele era aquele homem, aquele profeta que o seu pavio estava fulegando. Jesus tinha um chamado para ele, Jesus tinha uma missão para ele. Mas o coração dele não queimava mais. O medo já tinha tomado conta do seu coração. A frieza já tinha tomado conta do seu coração. E a Bíblia fala que para ele ir para a direção de Deus, ele vai ao contrário da direção. Ele vai para Tarsis, não para ali. Ele vai para um percurso, para uma rota diferente. Então é isso que traz frieza ao nosso coração, apaga a unção do Espírito Santo. O que, pastor, que apaga? Quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós andamos em rota diferente, quando Deus fala uma coisa e nós fazemos outra. Quando Deus nos aponta um caminho e nós vamos por outro caminho. E quando nós desobedecemos, a desobediência traz frieza, apaga o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que ali Jonas, por mais que ele estava frio espiritualmente, aquele pavio estava se atacando, aquela chama não se queimava, mas Deus ele não desistiu de Jonas. Deus podia mandar outro profeta, sim, mas Deus insiste em Jonas. Deus não abre mão de Jonas. Deus envia a tempestade, Deus envia a baleia, mas era Jonas que tinha que ir. Por mais que você esteja apagado, por mais que você esteja frio, mas o Senhor ele não abre mão de você. O Senhor deseja te reacender novamente. E eu quero declarar que o Espírito Santo ele irá soprar sobre a sua vida. Ele irá soprar sobre a sua vida nesta noite. Você que está aqui na igreja, você que está assistindo na sua casa através desta transmissão, o Espírito Santo irá soprar sobre a sua vida e você irá voltar a queimar novamente. Você voltará a queimar novamente, você voltará a se encharcar novamente da presença do Espírito Santo. Você voltará a ser esse canal que aonde você chegar, você irá transmitir a glória de Deus. O ambiente irá ser transformado simplesmente por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Simplesmente por causa do teu Espírito, você carrega um fogo vivo, o fogo do Espírito Santo ardendo, um fogo que te queima, um fogo que muitas vezes o inimigo ele quer te esfriar, o desânimo quer vir, mas esse fogo te incomoda, esse Espírito te incomoda para ler a palavra, para orar, para fazer jejum, para fazer consagração, para clamar pela presença de Deus. O Senhor ele promete aqui renovo, ou seja, promete restauração e renovo. Diga assim: é tempo de restauração e de renovo. Diga assim: o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de você. Se coloca de quando no seu lugar. O Senhor quer trazer renovo sobre a sua vida. O Senhor quer incendiar o teu coração novamente. O Senhor quer incendiar o teu coração para que você volte a queimar, para que você possa ser o canal de Deus, o instrumento de Deus, em nome de Jesus.